Bom dia, minha equipe. Como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez em viagem, em busca de capacitação, treinamento. Dessa vez agora eu estou em São Paulo, participando de uma imersão em inteligência artificial para nos auxiliar aí dentro dos contextos operacionais, né, da fábrica, dentro dos processos. Cheguei aqui ontem à noite, saí daí no sábado à tarde, cheguei aqui ontem à noite. Fico aqui até quarta, daqui eu vou para Brasília para um outro curso. De lá eu volto para São Paulo, depois eu vou para Minas. Quando chegar quarta-feira eu estou de volta. Provavelmente da quarta ou quinta-feira da semana que vem eu estou de volta. Então provavelmente hoje e na próxima semana também estaremos gravando, né? Até para poder facilitar a comunicação entre as empresas com horários distintos. Hoje a gente vai falar sobre ordem, fazer com decência, organização e prioridade. Como sempre, vamos iniciar com a oração. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo, de estar ouvindo a sua palavra, Senhor. Gostaríamos de agradecer, nós te rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Gostaríamos de agradecer pela saúde de todos aqueles parceiros colaboradores que aqui se encontram. E para que possamos entender e aprender cada dia mais. Entender que a ordem ela é direcionada pelo Senhor, que o Senhor colocou ordem em todas as coisas. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aprender, pela oportunidade de dialogar e de validar uma nova cultura dentro das empresas. Que assim seja. Meus queridos, hoje qual é o nosso objetivo hoje? Falar um pouco mais sobre a ordem. Mostrar que a ordem é mais do que limpeza ou uma organização. É ter processos claros, ambientes organizados, prioridades definidas e padrões mínimos respeitados. Com qual objetivo? Garantir a produtividade, o bem-estar e a qualidade. Quando a gente fala de processos claros, é para isso que a gente está fazendo a conclusão da implementação da gestão da qualidade. Para quê? Para que a gente consiga entender quais são os processos, o que tem que ser feito, como tem que ser feito, a melhor maneira de ser feito. Quando a gente fala de ambiente organizado, a gente entende que tudo quando você tem uma organização mais ampla, facilita o trabalho. A gestão da qualidade vai facilitar também a definição das prioridades, a gente entender o que é mais importante, o que é mais válido. E os padrões mínimos exigidos. Como a gente já falou algumas vezes, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, fazendo sempre da melhor maneira que a gente puder fazer. Porque isso está correto. E com isso, com certeza, a gente vai garantir uma produtividade, uma qualidade do nosso ambiente de trabalho, bem-estar entre todos os parceiros do grupo. Quantas vezes a gente já teve um retrabalho diante de um desperdício em função de um processo, de uma falta de organização, de uma falha de comunicação? Ah, não, esqueci, vai iniciar um serviço, uma manutenção. Quantas vezes nós iniciamos em alguns momentos para fazer manutenção, na época que a gente fazia manutenção no final de semana, que por alguma falha ou outra a gente se passava no contexto de planejamento. E aí, vai precisar do material e a gente se passou dele. E aí não vai ter aquele material específico e aí atrasa a manutenção. Ou quando a gente pega um material que era para estar guardado e deixa em algum local, quando procura, perdeu, não sei onde é que está, e aí gera um prejuízo, gera uma dificuldade. Quando a gente sai do canteiro de obra, e aí quando a gente espera, a gente deixa material espalhado no canteiro, ao risco de um acidente acontecer, de uma dificuldade, de um desperdício através de um material que foi descartado sem necessidade. Ou seja, qual o objetivo? A gente entender que a organização, né, do nosso ambiente de trabalho, a sequência dos processos facilitam a gestão e a organização e fazem com que o nosso trabalho seja realizado de maneira mais assertiva. Então o conceito-chave de hoje é o quê? Ordem é fazer tudo com decência, clareza e um padrão mínimo de qualidade. A partir dessa semana,
no mais tardar na semana que vem, a gente já começa a fazer o treinamento com relação à qualidade. Os padrões da RM Engenharia já estão prontos. Eu creio que nós concluímos, inclusive, o processo de revisão. Os padrões da XRM estão provavelmente prontos também. Se não tiver, deve estar faltando pouca coisa para poder corrigir. Eu vou validar isso com a Jaque. E a gente vai começar a implementar já, fazer o treinamento da equipe com o padrão, os padrões da qualidade. Né? Então, com relação aos padrões da qualidade, o que a qualidade faz? Ela define quais são os processos, quais são as responsabilidades, a matriz de responsabilidade de cada área. Quem é responsável por fazer o que, como, quando, com o objetivo de que gerar foco, produtividade e segurança, além de economia de tempo e recurso. Eu estava lendo um material hoje, e aí, dentro dessa capacitação que eu estou valendo, uma reportagem, inclusive eu mandei no grupo, o quanto às vezes se perde o foco, a produtividade, inclusive a segurança dentro da operação, diante da utilização de celular. Por exemplo, quem é que está com o celular ligado agora aí? Interessante, né? Eu esqueci de comentar com vocês que a gente vai começar a fazer uma provinha com relação a essas aulas que eu dei, para ver quem prestou atenção e quem não prestou atenção. Quem for reprovado vai ter que refazer, para ver se está realmente absorvendo esse material da gestão da qualidade. Né? Então, o que acontece? Eu vou direcionar para vocês, para a equipe de gestão, assim que a gente concluir as 7 semanas, a gente vai disponibilizar os vídeos para reassistir, né? E ao mesmo tempo a gente vai fazer uma prova. E aí, quem não passar, vai fazer de novo. Para quê? Para poder consolidar o conhecimento. Eu já tinha conversado com o Clarindo lá atrás, em alguns momentos, a possibilidade de validar e analisar realmente quais são as áreas que vão poder permanecer com o celular dentro da operação. Porque a gente entende que hoje o celular é uma ferramenta que ele cria muita dificuldade, tira o foco, tira a concentração. Então a gente está analisando quais são os setores que realmente vão poder utilizar o celular dentro da operação, ou aqueles que dentro da nossa gestão de qualidade, né, vão deixar o celular guardadinho numa caixinha de acrílico, na hora de bater o ponto, plum, guarda o celular. E pega que hora, Brenão? Na hora do almoço. Depois, voltou para a operação, guarda de novo. Pega que hora? Na hora de ir embora. Por quê? Foco. Para a gente focar naquilo que tem que ser feito e não perder tempo. Por que isso? Porque, validando em alguns momentos, a gente percebe que a ferramenta celular está sendo utilizada dentro da operação de maneira não tão assertiva como deveria ser feito. E aí, Breno, como é que o pessoal da família precisar falar com a gente, como é que faz? Manda uma mensagem para o telefone da empresa. A empresa tem WhatsApp, tem telefone, tem várias maneiras de se comunicar. Com que objetivo? De passar a informação. Qualquer coisa que acontecer, tem um telefone da empresa, liga, dá recado, e a gente direciona o recado para vocês. Inclusive, eu já estou avaliando isso com os gestores, para entender quais são as áreas que realmente precisam estar com o celular e quais são aquelas que não precisam. Inclusive, fazer uma validação com a gestão, cada gestor, para poder validar aquele que foi identificado com o celular dentro do ambiente de trabalho de maneira desnecessária, para ser informado e notificado que não é o objetivo. A gente percebe que em vários momentos o celular atrapalha a operação. A gente quer evitar com que isso aconteça. Para quê? Para a gente facilitar a ordem, a organização e a segurança dentro da nossa operação. Princípio 1. Higiene e organização. Limpeza não é só estética. É saúde, segurança e produtividade. A gente entende que cada colaborador é responsável por manter a sua área organizada. Inclusive, nós temos um parceiro aí só para organizar a limpeza, para deixar sempre um ambiente limpo, organizado. Né? Mas é isso, não adianta ele chegar lá, nosso querido, limpar tudo, deixar tudo limpinho, e a galera chegar bagunçando tudo, jogando papel no chão. Nós temos a coleta seletiva, nós sabemos onde colocar o material. Quantas vezes nós já fomos treinados com relação a isso?
Quantas vezes nós somos direcionados com relação a isso? E parece que a gente esquece. Né? Então nós vamos tentar focar um pouquinho mais nisso. Com relação às prioridades, os princípios 2. As prioridades definidas. O que é realmente importante para que a gente evite gastar energia com a tarefa que não vai acrescentar em nada. Dentro da gestão da qualidade, justamente nós temos os organogramas, tem a lista de tarefas. Para que isso? Para poder a gente saber exatamente o que é que eu tenho que fazer, como e quando. Porque depois não tem aquele contexto, não, mas eu não sabia que precisava fazer isso não. Eu não fui orientado. Foi. Para isso a gestão da qualidade. Para isso, depois do treinamento da gestão da qualidade, uma prova. Para poder validar o conhecimento e que adquiriu aquele conhecimento necessário para poder exercer a atividade. Isso é a gestão da qualidade. O que não é prioridade hoje, não toma espaço daquilo que é essencial. Ou seja, se não é prioridade, não está dentro do nosso cronograma, se não é aquilo que a gente tem que fazer, entendeu? Então não tem porquê estar fazendo naquele momento. O padrão mínimo é o terceiro princípio. A qualidade ela justifica justamente para isso, para validar cada área tem um padrão mínimo aceitável. Limpeza, organização, qualidade, né, processos que devem ser seguidos. Que vai fazer o quê? Que a gente mantenha um padrão. Vai evitar retrabalho, vai evitar a insatisfação dos clientes. Se cair abaixo, corrige imediatamente, sem tolerância para o relaxo. Não tem porquê. Então o que acontece? Tem API, todo mundo tem API. Por que não vai usar? Se a gente compra o EPI. Porque o EPI está fora de padrão, por quê? Está sujo. Qual a dificuldade de lavar? Tem área de lavação de EPI do lado da cozinha. Nós fornecemos todos os EPIs aí na fábrica. Por que vai ficar executando a ação sem EPI? Não pode. EPC, nós estamos desenvolvendo os equipamentos de proteção coletiva. Né? A maioria deles já estão em norma, já estão implementados. Para que isso? Preocupação com o colaborador. E um contexto como esse é uma preocupação com vocês. E resguardar a sua saúde, a sua segurança. Então, quando a gente fala de EPI, o nome já diz, equipamento de proteção individual. O objetivo é para quê? Para resguardar a sua vida, a sua segurança, seu trabalho, de forma que você evite um acidente, que você evite uma dor de cabeça, que você evite um problema futuro. Para isso, a necessidade da utilização do EPI. Então, agora nós vamos para os desafios práticos da semana. Nós vamos tirar essa semana algumas horas para revisar e organizar o ambiente de trabalho. Eu vou pedir para a gestão acompanhar com mais carinho esse processo e validar realmente os ambientes que estão organizados, aqueles que não estão, e de que forma a gente consegue melhorar e otimizar essa organização. Né? De que forma painel de prioridades. Dentro da gestão da qualidade já informa o que é prioridade, o que é importante. E isso aí já vai dentro do padrão de processo. Por exemplo, os caminhões, as máquinas, tem um checklist, os carros, os veículos da fábrica. A gente está executando esse checklist direitinho? Está sendo atualizado de maneira correta? A gente está mantendo o mínimo de higiene, de organização dentro de cada setor? Qual é o nosso objetivo? Quando a gente trabalha com ordem, organização e limpeza, facilita o processo para todo mundo. Dentro do contexto bíblico já dizia, na carta de 1 Coríntios 14:40, ele diz o seguinte: tudo, porém, seja feita com decência e ordem. Ou seja, ordem e decência não é um detalhe, é um testemunho de excelência. Um ambiente organizado reflete uma mente organizada.
E isso demonstra o quê? Respeito. Inclusive com a governança daquilo que Deus nos fornece para poder gerir. Né? Então isso mostra respeito com o que Deus nos dá. Aí vem aquele pontinho de percepção. O que é que eu posso melhorar hoje para ter mais ordem na minha rotina de trabalho? O que é que eu posso fazer para que minha rotina de trabalho esteja mais organizada e sucinta? Então, meu dever de casa. Preciso cada um anotar uma ação prática que vai ser feita durante a semana, com o objetivo de quê? Manter um ambiente limpo, organizado e dentro do padrão. Não adianta nosso parceiro estar limpando tudo, organizando, e a galera tá bagunçando. Né? Ou seja, inclusive com relação aos parceiros, né? Não é porque ele tá ali para limpar que a galera vai sujar culhão. Não é assim que funciona. Beleza? E é isso. Nós continuamos, essa é a 4ª semana, nós vamos até a 7ª semana com relação ao princípio da gestão da qualidade. Eu estou preparando as artes aqui no curso de inteligência artificial. Provavelmente quando eu chegar aí a gente já começa a imprimir e disponibilizar ele pela fábrica. E aí a gente faz uma revisão com relação aos 7 princípios e elabora aquela provinha para a galera executar. Beleza? E como eu falei, eu vou solicitar a gestão que dê uma acompanhada com mais carinho com relação à utilização de celular dentro da operação essa semana, para que a gente consiga entender realmente até que ponto o celular está atrapalhando ou não o nosso acompanhamento, o nosso desenvolvimento e o nosso desenvolvimento com relação aos nossos trabalhos. Tudo bem? Gostaria de agradecer a presença de todos mais uma vez. Alguns podem achar que é besteira a gente estar fazendo esse treinamento uma vez por semana. Mas nosso objetivo é implementar uma nova cultura na fábrica. A cultura da excelência. A gente fazer o que tem que ser feito da melhor maneira possível, respeitando os padrões, os procedimentos, as normas, e fazer com que o trabalho seja mais confortável e agradável para todos nós, certo? Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de bater um papo com essa turma maravilhosa. Nós te agradecemos e rendemos graças, Senhor. E pedimos que o Senhor nos oriente, que nos dê a disciplina necessária para fazer aquilo que tem que ser feito, no momento que tem que ser feito, para que não desperdicemos o nosso tempo, que é um bem tão precioso que o Senhor colocou à nossa disposição. Nós te agradecemos e nós te rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Agradecemos pela saúde de todos os colaboradores que aqui se encontram e que todos aqueles tenham a oportunidade de entender e validar a sua palavra, Senhor. Que assim seja. Meus queridos, muito obrigado. E mais uma vez eu peço, avaliem que a disciplina para agir com decência e sabedoria, para priorizar o que é essencial. Fique com Deus e até breve.